Bom dia, meninos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominador, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 103, tá? O livro 2 ainda, que é o nosso último assunto desse livro. Ele está no módulo 36, tá? Então, o que vem a ser racionalização de denominador, gente? Quando que acontece isso? É justamente quando no denominador a gente encontra um número irracional, ou seja, em forma de radical. Um exemplo, eu tenho 1 dividido por raiz de 2, ou seja, o inverso da raiz de 2. Então, o que é que acontece? Antigamente, fazia-se essa divisão, lembrando que toda fração é divisão, fazia essa divisão à mão, entendeu? Com diversas operações, o que tornava cansativo, tá? Porque raiz de 2, aí a gente calculando na calculadora, eu sei que vai dar mais ou menos 1,414, 213, 562 e assim vai. E aí eu teria que dividir o 1 por esse valor, tá? Ia ficar assim, 1 dividido por esse valor. Então tornaria-se muito cansativo e complicado de fazer. Então, entrou a racionalização do denominador, que nós vamos utilizar o conceito de frações equivalentes para poder resolver essa divisão aqui, tá? Então, ficaria como? Eu tenho 1 dividido por raiz de 2. Como que acontece isso, essa racionalização de denominador? Qual a função exata? É eliminar essa raiz quadrada aqui do denominador, tá? Não tem problema se ela ficar em cima. Agora nós vamos retirá-la daqui do denominador. De qual forma? Se a raiz é raiz de 2, eu vou multiplicar, tornando equivalente, lembrando que tornar uma fração equivalente é multiplicar ou dividir tanto o numerador como o denominador por o mesmo número, tá? Se a gente quer eliminar a raiz, nós vamos então multiplicar por ela. Então vai ficar 1 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Perceba que eu multipliquei tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número que é raiz de 2, certo? E aí nós vamos resolver. 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2. E aqui, se eu tenho 2 vezes raiz de 2, eu posso colocá-lo em elevado ao quadrado, né? A gente sabe que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Se eu tenho 2 vezes, eu posso elevar ao quadrado, tá? Então, vai ficar raiz de 2. Resolvendo isso aqui, na hora que eu faço aqui em cima do 2 tem umzinho. 1 vezes 2, 2. Vai ficar 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, vai ficar raiz de 4. Eu sei que a raiz de 4 é 2, tá? Então, presta atenção. Eu eliminei essa raiz aqui. E aqui sim vai ficar bem mais fácil de eu tirar a raiz de 2 para dividir por 2, tá? O que é diferente disso daqui, que fica mais difícil, tá? Então, é tipo uma simplificação. Nós vamos parar aqui, tá? Porque o que eu quero que vocês façam nesse exato momento é simplesmente essa simplificação. Mas se eu pedisse para prosseguir, vocês simplesmente iam tirar a raiz de 2 e dividir por 2, se tornaria mais fácil, tá bom? Então, outro exemplo, eu tenho aqui, ó, 7 dividido por raiz de 7, tá? Como é que fica isso, gente? Vou lá, multiplico numerador e denominador por o mesmo número. E qual número vai ser esse? A própria raiz do 7, porque é ela que eu quero eliminar, tá? Então, vai ficar 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 vezes raiz de 7. Perceba que a gente utiliza a multiplicação nesse caso aqui, tá? E como é que vai ficar essa resolução? 7 vezes raiz de 7, eu posso escrever só assim, 7 raiz de 7. Embaixo é 2 vezes, eu posso fazer logo direto. Vai ficar 7 elevado ao quadrado, 49, raiz de 49. 7 raiz de 7 já está simplificado, entendeu? Ele vai permanecer assim. E aí eu tenho raiz de 49 é quanto? 7.
Eu posso fazer mais alguma coisa aí? Posso. Se eu tenho um numerador 7 e outro numerador 7, eu posso dividir, não é uma divisão? 7 dividido para 7 dá 1. Vai ficar 1, raiz de 7 eu não preciso colocar 1. Simplifiquei, tornei apenas raiz de 7. Certo? Outro exemplo que eu tenho é o 2 raiz de 3. Da mesma maneira, gente, vai ficar 2 vezes. Quem é o que nós vamos multiplicar por quem? Raiz de 3, ó. 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, dá para escrever só 2 raiz de 3. E aqui vai ficar raiz de 3 elevado ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado, 9, vai ficar raiz de 9. Então, 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é o próprio 3. Então, ela finaliza dessa maneira aí. 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Se fosse para resolver, eu tiraria a raiz de 3, multiplicaria 2 vezes a raiz de 3 e dividiria, tá? Mas como eu falei, no momento eu quero apenas essa simplificação aqui. Vai ter casos, gente, em que no denominador a gente vai ter um binômio, tá? Lembra que o binômio lá é quando envolve a soma de monômios, tá? Ou seja, nesse caso aqui, soma de radicais, tá? Então, como é que eu resolvo quando acontece isso? Eu vou multiplicar, ao invés de eu multiplicar pelo denominador, eu vou multiplicar pelo conjugado desse denominador. E o que vem a ser o conjugado? Se eu tenho raiz de A mais raiz de B, quem é o conjugado dele? É o oposto dele, ou seja, raiz de A, ao invés de mais, é menos raiz de B, tá? E se eu tenho raiz de A menos raiz de B, quem é o conjugado dele? É o oposto, é mais raiz de A mais raiz de B, tá? Então, no exemplo agora vocês vão conseguir compreender. Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho 6 dividido por raiz de 5, raiz de 5 menos raiz de 2. Ok. Então, eu tenho em mente que eu tenho aqui um binômio, ó, ou seja, uma subtração com 2 radicais. Que eu vou fazer o quê? Então, vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado do denominador. Se o denominador é raiz de 5 menos raiz de 2, o conjugado dele é quem? Raiz de 5 mais raiz de 2, é o oposto. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 5 mais raiz de 2, dividido por raiz, esse daqui, raiz de 5 menos raiz de 2, vezes conjugado, raiz de 5 mais raiz de 2, certo? Então, eu multiplico tanto o numerador como o denominador pelo conjugado dele. E aí, eu vou resolver essa multiplicação, tá? Vai ficar aqui, ó. 6 vezes raiz de 5 mais 2 vai dar 6. Raiz de 5 mais raiz de 2 sobre 7. Como é que vai ficar isso daí agora? Gente, preste atenção. Eu tenho 2 vezes raiz de 5 e tenho 2 vezes raiz de 2, certo? Então, como que eu vou fazer isso, gente? Preste atenção que eu vou utilizar, se eu tenho 2 vezes raiz de 5, eu posso colocá-la elevado ao quadrado. Faço o meu jogo de sinal, menos com mais vai dar menos, tá? E o 2 também eu tenho 2 vezes. Raiz de 2 também elevado ao quadrado. Isso aqui nada mais é, gente, do que os produtos notáveis, tá? Mas como eu falei, lá na frente a gente vai estudar sobre produtos notáveis. Então, vocês façam dessa maneira. Se eu tenho 2 vezes raiz de 5 eleva ao quadrado, faço o meu jogo de sinal e raiz de 2 também elevado ao quadrado. E como que vai ficar isso daqui? 6 raiz de 5 mais raiz de 2.
E aí aqui eu faço 5 ao quadrado, 25, vai ficar a raiz de 25, menos 2 elevado a 2 dá 4, raiz de 4. Vem para aqui para baixo, 6 raiz de 5 mais raiz de 2 vai ficar raiz de 25, 5 menos raiz de 4, 2. E aí eu vou subtrair 6 raiz de 5 mais raiz de 2. Aqui tem um parêntese, viu, gente? Que é um binômio. Sim, e resolvo aqui. 5 menos 2 vai dar exatamente 3. Acabou aí, tia? Tem como eu fazer mais alguma coisa? Pensem aí, olha direitinho. Dá para dividir, gente. Não é uma fração, isso aqui não é uma fração. Eu tenho cá fora o 6, ó. Eu posso dividir 6 por 3. Um não é múltiplo do outro? Então, 6 dividido para 3 vai dar 2. O resultado vai ser 2 vezes raiz de 5 mais raiz de 2. Então, perceba que eu eliminei esse binômio aqui do denominador e coloquei ele lá para cima no numerador, onde vai ficar muito mais fácil de eu resolver. Tirar a raiz de 5, tirar a raiz de 2, somar e multiplicar, tá? Do que eu pegar e dividir 6 por raiz de 5 menos raiz de 2. Então, a racionalização do denominador veio como uma forma para facilitar os nossos cálculos, tá? Um último exemplo, eu tenho aqui, ó, exemplo, não sei se dá para vocês verem direitinho aí. Eu tenho 3 sobre 2 menos raiz de 2, é igual. Sigo o mesmo procedimento. Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado desse denominador. Como eu falei, o conjugado é oposto, vai ficar 2 mais raiz de 2. Então, em cima vai ficar 3 vezes 2 mais raiz de 2, sobre 2 menos raiz de 2, vezes 2 mais raiz de 2, que é o conjugado. Tá? Na hora que eu multiplico isso aqui, vai ficar 3... Desculpa, é 3, não, é raiz primeiro. É 3 vezes 2 mais raiz de 2. E aqui, gente, como que vai ser isso daqui? Eu tenho 2 vezes o número 2, posso elevá-lo ao quadrado, vai ficar 2 elevado ao quadrado, né? Menos com mais dá menos. E raiz de 2 também elevado ao quadrado. Lembra que quando é uma raiz ou um número negativo, a gente sempre coloca dentro do parêntese, tá? Então, vai ficar 3 vezes 2 mais raiz de 2, sobre 2 elevado a 2, 4, menos 2 elevado a 2, 4, raiz de 4, 2. Já fiz direto aqui, tá? Volta aqui para baixo, ó, repete lá em cima. 3 vezes 2 mais raiz de 2 e resolva aqui. 4 menos 2, 2. Dá para fazer mais alguma coisa? Nesse caso não. Aqui, 2 não é múltiplo de 3, então não dá para eu dividir aqui. Então, simplifiquei o meu radical. Racionalizei, na realidade, não simplifiquei. Racionalizei o meu denominador. Ou seja, tirei a raiz que tem no denominador daqui e passei lá para o numerador. Então, é nisso que consiste a racionalização do denominador. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda lá para a tia, tá bom? Beijo, bom dia.